Olá, pessoal. Bom, como prometido, nós vamos começar a falar aí de dinheiro, né? De din-din. E a plataforma escolhida, né? Vai ser pela fanpage Armadura de Deus, a minha publicadora, editora, né? E pelo YouTube e pelo Instagram. Né? Minha conta aí do Armadura 1964. São vídeos curtos, tá? Não vão passar de 10 minutos. Então são bem acondicionados. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre esses vídeos, sobre, como é que foi que eu tinha falado mesmo? Empreendedorismo bíblico, né? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, o perfil das pessoas para assistirem esses vídeos, tá? Então, se você não se identifica com este perfil, você está perdendo o seu tempo. Você não deveria assistir esse vídeo, minha opinião, tá? Porque é para que nenhuma das minhas palavras venha te ofender aí, né? Porque não é essa a minha intenção, tá? Então, ou seja, qual é o perfil da pessoa para assistir esse vídeo? Pessoas que querem viver bem, que querem, em primeiro lugar, buscar a Deus. Por isso que eu escolhi esse texto como primeiro texto para a gente estar falando sobre esse assunto, tá? Sobre dinheiro, tá? Eu não vou pedir nada, não vou pedir um centavo para vocês, tá ok? E talvez, né, você queira saber quais são as minhas credenciais para estar falando sobre esse assunto com você. Já já vou passar minhas credenciais para você, tá ok? Mas a primeira coisa que você precisa saber é o critério para a pessoa assistir esse vídeo, ela tem que colocar Deus em primeiro lugar, tá ok? Se você coloca, você quer ficar rico, milionário, não é para você esse vídeo aqui, tá certo? Eu vou mostrar na palavra de Deus, porque o que me motivou a estar fazendo esses vídeos? Quais são os motivos pelos quais eu resolvi fazer esses vídeos, né? É que eu tava vendo muita gente que, por exemplo, eu vou ler provérbios para aprender sobre gestão de tempo, sobre gestão de empresa, que não sei o que lá. Meu irmão, a gente não busca a palavra de Deus, a gente não busca Deus para a gente enriquecer, a gente busca Deus para se salvar, meu irmão. Esse tem que ser a primeira meta, o primeiro objetivo. E se você olhar para a Bíblia e procurar elementos que para fazer você enriquecer, claro que você vai encontrar, tem elementos. Só que eu estou aqui para te passar uma coisa mais ampla, né? Ou seja, eu não vou falar para você só de riqueza. Se você olhar para Provérbios, se você olhar para Salomão, olhar para pessoas que foram muito ricas, né? Você vai perceber que tem um processo que eles fazem para serem essas pessoas muito bem financeiramente. Mas se você olha para a Bíblia como um todo, se você olha para a palavra como um todo, você vai ver Jesus falando: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, certo? Você vai ver Paulo falando: eu sei viver com bastante, eu sei viver com pouco. Tudo posso naquele que me fortalece, tá? Então eu vim para falar para você. Você vai ver em Provérbios 31, 30 ou 31, não lembro, né? É, a pessoa que está falando aquele provérbio dizer: Senhor, não me deixe ter nem muito e nem pouco, me faça viver da porção diária, tá? Você vai ver Paulo dizendo: não queirais coisas grandes, mas se acostumais às humildes. Então é disso que eu estou aqui para falar para você, tá? Mas tem um segredinho, uma forma de você ir bem. Não digo ser rico, milionário, mas de ir bem financeiramente. A Bíblia ensina isso. Eu vou passar esses pontos também para você. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que eu não vou passar só os pontos que fazem você ser rico em dinheiro, em finanças. Eu vou passar tudo, né? Ou seja, as partes boas e as partes ruins. Tem pessoas que foram ricas, mas tiveram que passar por um processo, tá? Falar, por exemplo, de Jacó, né? Jacó, ele foi um homem muito rico? Foi um homem muito rico, Deus abençoava ele em tudo, mas ele teve que trabalhar 14 anos de graça. Você está disposto atrapalhar? Você está disposto a trabalhar 14 anos de graça? José, ele se tornou o vizir
do Egito, o governador do Egito, mas antes ele foi escravo na casa de Potifar e depois foi prisioneiro numa prisão do Egito para depois chegar a ser o governador do Egito. Você está disposto a isso? A passar por tudo isso para se tornar o governador do Brasil? Né? Então, ou seja, tem as pessoas, né, que eu vejo por aí falando sobre prosperidade cristã, sobre a palavra, usando a palavra de Deus para fazer as pessoas enriquecer, né? Eu vejo um disparate, um absurdo muito grande, porque as pessoas não atribuem a Deus a única forma de se enriquecer. E não é assim, né? Desde que Adão pecou, Deus falou para ele: do suor do seu rosto comerás o teu pão, tá? E a palavra de Deus fala que a chuva cai sobre o mal e o bom. O sol nasce sobre o mal e o bom. Então, meu irmão, você não precisa ser necessariamente cristão para enriquecer. A prova disso é que tem tantas pessoas aí super bem-sucedidas e não são cristãs, né? E nem reconhecem, talvez até judeus, na sua grande maioria, são muito prósperos, certo? E não reconhecem a Jesus Cristo. Então, no final das contas, a bênção financeira dessa pessoa não serviu para absolutamente nada, se você não reconhecer Cristo em primeiro lugar, tá? Então a gente tem muito assunto, a gente vai passar por Provérbios, a gente vai passar por Gênesis, a gente vai passar por Reis, vai passar por muita coisa aqui na Bíblia, nesses vídeos que a gente vai fazer. Mas o primeiro vídeo que eu queria deixar para vocês é de Mateus 6, tá? Mateus 6, lógico que o tema é o capítulo 33, né? Mas eu quero ler com vocês do 25 em diante, né? E já estamos em 7 minutos, já estamos quase acabando já, ó. São 10 minutos, né? Então, o que está escrito lá, ó? Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, tá? Mateus, capítulo 6, do versículo 25 em diante. O que está escrito? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, né, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus está fazendo uma pergunta aqui, né? Então, você, não importa quanto que você tenha na sua conta bancária, e não importa se eu tenho mais ou se eu tenho menos que você na minha conta bancária, se eu tenho mais ou menos que você propriedades, isso tudo não importa. A grande pergunta que eu e que você devemos fazer é o quê? Faltou pão para você comer? Faltou água para você beber? Faltou vestes para você? Por mais difícil, por mais complicada que estivesse a sua vida financeira, faltou algum desses elementos? Você passou fome em algum momento? Fome, né? Pode não ter comido as melhores comidas. Pode não ter comido comida japonesa. Pode não ter comido churrasco. Pode não ter comido picanha. Mas faltou comida? Você teve fome em algum momento? Né? Ainda que você tivesse que comer arroz e feijão puro, você passou fome? Tem lá, claro que tem alguns casos que acaba passando, né? Eu vejo histórias como a da minha falecida esposa, que falava que eles tiveram uma vida muito difícil, muito apertada, mas nunca faltou comida. De domingo, a minha falecida sogra também, a minha falecida sogra comprava 1 litro de Coca-Cola e dividia a Coca-Cola entre 5 pessoas, tá ok? E na janta não tinha. Era Coca-Cola para 5 pessoas. Podiam beber bastante? Não. Mas deixavam de beber? Não deixavam. Né? Olhar para as aves do céu, versículo 26. Que não semeia, desculpa, eu vou passar mais dos 10 minutos, tá? Mas em mais de 15 não passa, fica tranquilo. Eu me empolgo, eu quero ser otimista achando que eu vou
terminar em pouco tempo, mas acaba que não sendo, né? Então, me aguenta aí mais uns minutinhos aí, tá bom? Olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Tá? Não importa, meu irmão, que você, em algum momento da sua vida, você precisou da ajuda de alguém. Ah, alguém precisou de alguém me providenciar o pão, precisou de alguém me ajudar de alguma forma, financeiramente. Deus cuidou de você, Deus cuidou de mim. Por mais triste que, por mais que você possa ter uma história triste, Deus cuidou de você. Você não passou fome. Você pode não ter comido as melhores comidas. Você não pode pode não ter comido pizza, né? Talvez pizza, e hoje tá bem difícil pizza, né? Que por menos de R$ 80 é difícil você encontrar uma pizza hoje, né? Mas você não falou, você não passou fome, meu irmão. Você tá aí vivo, sadio, graças a Deus, né? Deus cuidou de mim, Deus cuidou de você. Talvez Deus teve que usar alguém para te ajudar financeiramente. Talvez Deus conforme eu vou falando, vai dando tosse. Talvez Deus teve que usar alguém para fornecer o pão para você, mas você não passou fome. Você não passou sede. Você não teve falta do que vestir. Deus cuidou de você, né? 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? Vou colocar centímetro, né? Que côvado não é muito usado por nós, né? Pode aumentar 1 centímetro a sua estatura. Não está falando centímetro, tá? Mas para ficar na linguagem nossa de hoje em dia, né? Quem pode acrescentar 1 centímetro à altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, né? Eu vou substituir solícitos por ansiosos. Por que vocês andam ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Nem andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas, que é o versículo-chave desse nosso primeiro vídeo aqui. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã se cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, a primeira coisa, você quer viver bem? A primeira coisa que você deve buscar, e Deus vai acrescentar as outras, o reino de Deus e a sua justiça. É a primeira coisa. A primeira coisa, meu irmão, a primeira coisa, minha irmã, que você tem que buscar. Eu não vou ser hipócrita, tá? Dinheiro é muito bom comprar as coisas. Eu fui comprar o meu carro na agência. Eu fui de camiseta, bermuda e chinelo de dedo comprar o meu carro na agência. Aí eu cheguei lá, os vendedores fizeram pouco caso de mim. E quando eu falei que eu ia comprar o carro à vista, rapaz, só faltaram me pegar no colo. Eu sou corpulento, né? Só faltaram me pegar no colo, né? Então eu não vou ser hipócrita, dizer que dinheiro não é bom sim, né? Ah, dinheiro não traz felicidade. Ótimo, meu irmão. Eu vou passar o número do meu Pix para você. Você passa todo o seu dinheiro para mim e seja feliz, né? Eu não vou ser hipócrita falar que dinheiro ajuda bastante. Claro que ajuda, mas você precisa entender que você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas elas serão acrescentadas. Fechou?
Ó, terminamos em pontinho aqui, tá? Deus abençoe a sua vida e espero que vão ter muitos vídeos. Tem muita coisa pra gente ver sobre esse assunto. Tá bom? Tô me segurando para não tossir, porque conforme eu vou falando vai dando vontade de tossir, ó. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos que vão ver esse vídeo hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.